Olá! O Agenda Aparecida desta semana recebe o secretário de Projetos e Captação de Recursos, Einstein Paniagua, e com ele vamos falar sobre obras e elaboração de projetos da Prefeitura de Aparecida. Secretário, seja muito bem-vindo ao programa. Grato a você, ao Donizete aí pela recepção. Para participar com a gente deste bate-papo, a gente recebe também aqui o nosso colega radialista Donizete Santos. Donizete, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Agenda Aparecida e hoje, sobretudo, conversando com o Dr. Einstein Paniagua, que é o culpado das obras acontecerem, ou seja, de levar os projetos. Secretário, para começar essa entrevista de hoje, a gente já começa falando sobre a relação da Prefeitura, da sua secretaria que o senhor comanda, com o governo federal. Uma secretaria que é responsável aí pela captação de recursos e pela elaboração também de projetos. Como é que tem acontecido esse trabalho todo à frente da Secretaria de Captação, secretário? O trabalho de captação, Rafael, ele tem pelo menos 3 a 4 passos a depender da forma e do ministério onde esse recurso é captado, ou mesmo quando é organismo bilateral ou multilateral, né, o tipo do programa, né? Então nós temos um que é comum a todos, que é a formalização do convênio, né, ou contrato de repasse, que seja, mas diretamente com o órgão responsável, onde tem o orçamento, né, ou a entidade, né, no caso, você vai fazer ali por meio de um fundo perdido do Banco Mundial, né? Então você sempre firma primeiramente o convênio, ou com o Ministério do Turismo, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Turismo, Cultura, Meio Ambiente, o Ministério da Justiça e Cidadania, que são os que a gente mais demanda. Cada projeto, às vezes, pela sua característica, ele demanda recursos de um ministério especificamente. Isso. Nesse, então, é aberto o programa. Ele pode ser ali por meio de uma emenda impositiva, que aí o parlamentar faz a destinação. Primeiro ele tem que aprovar isso no Congresso Nacional, aprova de 1 ano, né, em 1 ano, para que no próximo, assim que entrar em vigência o orçamento, que é sempre de 1 ano para o outro, o Ministério, então, abriu o orçamento por volta de março, ele autoriza você a fazer a propositura do projeto, empenha aquele recurso e você faz a propositura, primeiro passo. Rafael, né? Esse detalhe que o secretário coloca é muito importante, ou seja, o parlamentar, a importância dos parlamentares na representação dos municípios, né, secretário? Sim. Porque é de fundamental importância, porque às vezes uma emenda impositiva, como você bem colocou, ela é prerrogativa do parlamentar que representa o município que encaminha esse projeto. Contudo, o orçamento daquele ano, por exemplo, 2019, está fechado, é impossível executá-lo nesse ano. Então, normalmente ele é creditado, destinado. Ele é destinado para o ano seguinte para haver previsão orçamentária, é isso? É porque o orçamento é uma lei, né? No Brasil, o nosso planejamento é um planejamento legal. Então, sempre se aprova a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, de 1 ano para o ano seguinte. Essas emendas elas têm que estar previstas na LOA. Então, quando é emenda, seja ela impositiva ou não, né, a maioria são, né, das que de fato vêm para Aparecida, nós temos as emendas de bancada, que são os valores maiores, e as emendas individuais, que são valores menores. Normalmente, em torno de R$500 mil, pode chegar a R$1 milhão, mas muito difícil. Mas ultrapassou isso aí, em geral tem que ser emendas de bancada. Hoje nós temos 17 deputados, 3 senadores, todos eles têm contribuído aqui em Aparecida. Os 20 parlamentares, os 17 deputados e senadores, se você for pegar a planilha que a gente tem de acompanhamento, todos têm alguma destinação para Aparecida. A gente só tem que agradecer a bancada federal. Bom, mas o primeiro passo, então, seja nos projetos voluntários, que são acordos que os parlamentares fazem com o Executivo, né? Ou nas emendas, os projetos voluntários dependem do programa, já está no orçamento, e do orçamento do ano. Então, 2019 agora já está lá, e aí há um acordo de falar tantos por cento disso, ou esse programa, né, nós vamos permitir que os parlamentares façam algumas sugestões. Esse é o acordo deles. Ou seja, esse tipo de aporte
tipo acontece, por exemplo, aconteceu com as Praças Céu, era um programa de governo que os parlamentares já faziam adesão e destinavam para o município, algo semelhante. Algo semelhante. Mas aí no caso das Praças Céus, se não me engano, teve uma complementação de emendas, né? Mas para um programa já aberto. O professor Alcides conseguiu vários recursos para Aparecida nesse formato, que já estava pré-empenhado. Como o senador Vanderlan, também da mesma forma, como parlamentares de primeiro ano de mandato, né? Agora, o que acontece? Nesse caso, as exigências são maiores, porque o programa já existe, é uma política já federal, você tem que aderir àquele programa e você vai competir com outros municípios e outros entes federais. Então, você faz uma propositura de um projeto mais geral, a primeira parte. Aprovado isso, aí vamos para o segundo passo. Aí entra o deputado, o senador ou a bancada, quem está patrocinando aquilo para garantir um empenho. Ou seja, é preciso peso político. Garantir o empenho, né, se é para esse exercício, a gente vai para a terceira etapa, que seria a aprovação do projeto detalhado, projeto executivo já ali, então, normalmente o pessoal usa a Caixa. Se a Caixa for a operadora, né, nós fizemos um convênio aqui, a gente vai fazer com ela ali um contrato de repasse com a Caixa. Aí a Caixa tem que aprovar o projeto. Aprovou esse projeto, a gente vai para licitar. Aprovou, nós vamos licitar. Depois de licitado, né, a gente tem que devolve para a Caixa novamente, para a Caixa aprovar a licitação, né? Ou seja, ela aprova o projeto, aprova a licitação. E devolve normalmente para a SPA, que eles chamam, que é uma síntese ali do projeto, né, para o Ministério convalidar, depois que ela aprova a parte técnica. E aí, feito isso, é que eles dão o autorizo de início de obra. Para o autorizo de início de obra é que cai o financeiro, o primeiro depósito, pelas regras mais recentes agora. Ou seja, não tem esse negócio de chegar uma sacola de dinheiro na prefeitura para depois fazer a obra. Aí normalmente é feito o depósito de 20% em conta do município, uma conta vinculada a esse projeto administrada pela Caixa. Esse recurso só pode ser usado naquele projeto. Isso. E aí ela vem bloqueada, um depósito bloqueado. Quando a Caixa dá o autorizo de início de obra, a prefeitura recebe, aí a gente pode dar OS, ordem de serviço, iniciar a obra, né? Ou ordem de entrega, se for material, computador, móveis, alguma coisa que esteja comprando, né? Equipamento para o hospital, como veio mais recentemente. Essa dinâmica toda, Donizete e Rafael, faz com que a obra, em especial, você fazendo uma destinação de uma emenda hoje, né, vamos imaginar que seja 30 de dezembro, né, na melhor das hipóteses. Correndo, né? Tudo bem. Que normalmente não acontece isso, que o orçamento é aprovado em agosto. Você só poderia iniciar de fato a obra, no mínimo, com um ano e meio depois dessa destinação. É que em alguns programas, antes era a minoria, hoje é a maioria, os ministérios exigem da Caixa que ela só dê o autorizo de início de obra depois que o dinheiro cai em conta. Tem outros programas que infelizmente hoje é a minoria, né, que o dinheiro cai em conta, né, quando eu apresento a primeira medição. Então eu ganho um tempo. O que acontece isso, né? Tem um fluxo financeiro, isso é natural, você tem um fluxo orçamentário, você tem um fluxo financeiro dos ministérios, de cada instância de governo, etc. Inclusive, sofreram desse ano, vários contingenciamentos. Vários contingenciamentos. Então, se eu só consigo dar autorizo de obra, a hora que o dinheiro cai em conta, esse dinheiro, que já é pouco, ele fica às vezes ali 2, 3, 4, 5, 6 meses parado, esses 20, 25% do valor. Imagina uma obra de 10 milhões, eu tenho que depositar ali pelo menos 1 milhão. Vale lembrar que esse dinheiro não fica aplicado em nome da prefeitura. Ele fica numa conta vinculada da Caixa. Isso. E a fica Caixa parado ali. Faz a gestão. Então, uma obra de 5 milhões, ali pelo menos 1 milhão, uma obra de 10 milhões, 2 milhões, teriam que estar depositados ali para dar um início de obra, né? O autorizo de início de obra, que aí depois disso que você vai dar a OS, que a empresa vai se mobilizar, que vai iniciar a obra, aí mais daqui um mês e meio, 2, tem a medição.
Com isso, o que acontece? Se eu conseguisse e dar o início de obra a partir do momento da aprovação, né, da licitação, nessas instâncias, depois que a licitação está pronta aqui, convalidou no controle interno, não teve nenhum sobressalto nos tribunais de contas, municipal, né, da União, etc. A Caixa avaliou, aprovou, subiu no Ministério, ele aprovou, inicia a obra, né? Depois o dinheiro cai. Mas o que acontece? É o problema do planejamento. Como está faltando dinheiro e está em regime de transição, o pessoal fica com medo de dar início de obra e fala, vou precisar do dinheiro daqui 6 meses. Na hora que chega nos 6 meses, o dinheiro não está. Isso aí cabe uma pergunta interessante, Einstein. Esse compasso de espera é porque o próprio governo federal está com o caixa zerado, então ele precisa ter fluxo, ele precisa ter aporte de recursos no caixa, no Tesouro, para poder fazer essa dotação, ou seja, cumprir o que já estava previsto? Aproveitando essa pergunta, secretário, eu queria ressaltar, até para pegar o gancho aqui da sua pergunta, Donizete, uma visita que o senhor fez há poucos dias ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em que ele declarou que a Aparecida vai ter aí um descongestionamento, né, de alguns recursos que estavam travados lá no Ministério. Eu queria que o senhor até destacasse a importância, né, de destravar esses recursos para que projetos e obras tenham andamento na cidade. Certo. Bom, naturalmente que o governo federal tem sofrido com a crise financeira como nós estamos sofrendo, o governo do Estado está sofrendo, que é fruto de uma dinâmica, um ciclo meio vicioso que a gente entrou aí de 2008 para cá, que nós estamos em sucessivas, ou é crise econômica, ou é crise fiscal. Ou política. Né? Ou crise política que promove uma crise fiscal, claro, e cria um ciclo, né, que a gente acaba de sair de uma crise de certa natureza e cai numa outra crise. Isso tem provocado o efeito dominó, né? Um efeito dominó que hoje alguns setores econômicos, em função disso, e vários entes federados, como é o caso do Estado de Goiás, de vários municípios nossos e do governo federal, está em uma certa recessão de investimentos, né? E a própria economia, o mercado nessas localidades, setores econômicos inteiros que estão com problemas sérios, né? Ali o que a gente chama de recessão setorial ali, né? Então, isso infelizmente tem acontecido e, claro, contribui para esses atrasos. Mas eu acredito que a grande parte, o governo federal tem feito o seu dever de casa na organização. Quando você mexe em qualquer estrutura normativa, qualquer estrutura organizacional, não adianta você achar que você juntou um ministério, fez uma reforma administrativa e acabou o seu problema. Todo o fluxo processual que estava normatizado em função dessa estrutura, se ela não for revisada, né, ela vai promover entraves em algum momento. Ou você vai deixar para que as coisas se resolvam a partir da interpretação. E aí você tem uma situação que é típica da cultura, né? Quem vai interpretar isso? São normalmente, as advocacias, no caso a advocacia da União, as procuradorias, os tribunais, ou o sistema de controle interno. Todos eles são linha dura. Todos eles pensam na questão da segurança jurídica, da segurança dos controles. Não são estruturas, não são aparatos que estão preparados para fazer o contrapeso, né, onde você tem ali, né, normalmente, algumas estruturas de governo, como as das secretarias de planejamento ou no próprio Congresso Nacional, né, uma condição de fazer um contrapeso na questão da agilidade dos processos, né, da desburocratização da entrega para o atendimento do cidadão. Mas o foco desses organismos, só completando, Donizete, é a segurança. Então eles vão enrijecer. Se eu tenho 2, 3, 4 possibilidades de interpretação, qual que ele vai escolher? A mais rígida. Claro. Né? Ou seja, ele age sempre do interesse do Estado. Então isso tem acontecido no governo federal. Ainda, não vou falar lentidão, que seria talvez um despropósito, mas assim, o fato do governo ainda não ter tido tempo de fazer essa revisão na legislação, que em consequência dessas próprias reformas que ele promoveu, né, fez com que, no vácuo dessa revisão, esses organismos de controle, né, fizessem a interpretação e orientassem como deveria, então, se comportar ou aplicar a norma vigente. E aí ela
burocratizou. Secretário, eu e o Donizete, nós teríamos aqui uma série de perguntas ainda para fazer. O papo está muito interessante. A gente vai convidar o senhor aqui para uma outra edição para a gente continuar esse assunto. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação aqui no Agenda Aparecida. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado, Donizete, aí É o que dá quando pela se sabatina. tem tanto conteúdo, né, Rafael? A gente não vê o tempo passar, mas Donizete, obrigado também pela sua presença. foi um privilégio estar aqui com você, te acompanhando, batendo um papo com o Dr. Einstein Paniagua. Para você que acompanha o Agenda Aparecida, o nosso programa fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.